Revolução Russa de 1917. Parte 2. A Rússia antes da Revolução e o contexto histórico. Pouco antes da Revolução de 1917, o Império Russo passava por grandes instabilidades políticas, sociais e econômicas. Essa situação problemática favoreceu significativamente o desenvolvimento do processo revolucionário. Principais características da Rússia pré-revolução de 1917. No aspecto político, o governo era exercido pelo czar Nicolau II, da família Romanov. O regime político ainda era o absolutismo, que concentrava muito poder na figura do monarca. Grande atraso do ponto de vista industrial, em relação aos países europeus. A agricultura ainda era a base da economia russa, no início do século XX. Os grandes proprietários rurais, latifundiários, exploravam o trabalho dos camponeses, que viviam em situação de pobreza, fome e miséria. Algumas características do feudalismo ainda existiam na Rússia. Nas grandes cidades russas, principalmente Petrogrado, Kiev, Odessa e Moscou, as indústrias eram atrasadas e havia grande exploração dos operários. Esse fato aproximou o proletariado da ideologia marxista, que estava ganhando cada mais força política nos grandes centros urbanos. Presença de partidos políticos de esquerda, ligados ao ideal comunista, que existiam na ilegalidade e faziam oposição ao sistema czarista de Nicolau II. Havia forte repressão do regime czarista a qualquer tipo de oposição política ao governo. Censura, exílios, prisões de opositores e muita violência eram recursos usados pelas forças policiais imperiais russas. Presença de grande desigualdade social. Uma pequena parcela da sociedade russa, composta por grandes industriais, banqueiros e membros da nobreza, concentrava quase toda a riqueza do país. Cerca de 80% da população russa vivia com rendimentos extremamente baixos. Ocorrência de muitas manifestações e protestos sociais de rua, organizadas principalmente pelos comunistas, contra a situação econômica, política e social. Muitas dessas manifestações foram reprimidas violentamente pelo regime czarista. Para complicar ainda mais a situação, muitos soldados russos começaram a participar desses movimentos. A monarquia czarista estava enfraquecida no aspecto político em função, principalmente, da perda do apoio popular. Principais causas. A Rússia entrou no século XX com uma economia baseada quase exclusivamente na produção agrícola. Havia elevado índice de pobreza e miséria na zona rural da Rússia. A condição de vida dos camponeses, mujiques, era precária. Havia forte concentração das terras nas mãos dos boiados, aristocracia rural russa. Regime absolutista, czarismo, comandado pelo czar Nicolau II, que governava de forma autoritária, e muitas vezes, violenta contra qualquer tipo de oposição ou reivindicação. Baixos salários recebidos pelos trabalhadores urbanos, gerando insatisfação popular nas grandes cidades russas. Repressão violenta, pelas forças imperiais, a manifestação popular ocorrida em janeiro de 1905. A manifestação contou com cerca de 100.000 pessoas e reivindicava, principalmente, melhores condições de vida, liberdade religiosa, reforma agrária, direitos sociais e fim da censura. Cerca de 3.000 manifestantes morreram no evento, que ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, apresentando significativo fracasso em função do despreparo bélico e atraso tecnológico. Milhares de soldados russos foram para os campos de batalha sem as mínimas condições necessárias.
Atraso da Rússia na área industrial em relação às outras potências econômicas europeias. Presença de elevada injustiça social e concentração de renda. Uma pequena parte da população, nobreza aristocrática, concentrava a maior parte da riqueza na Rússia. Estilo de vida luxuoso dos nobres russos em contraste com a extrema pobreza de grande parte da população. A maioria dos pobres pagavam altos impostos para a manutenção da vida luxuosa dos ricos nobres. Crise econômica na Rússia desde o início do século XX, aumentando a insatisfação popular com o regime czarista. Crescimento e fortalecimento do Partido Operário Social Democrático, que possuía ideais revolucionários e marxistas, principalmente entre os integrantes do grupo bolchevique, liderado por Lenin. Esse grupo foi o que liderou o processo da Revolução Russa de 1917. Manifestação de soldados e civis em Petrogrado, 1917. Aumento dos protestos contra o czarismo na Rússia pré-revolução. Soldados russos. Entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial foi uma das causas da revolução no país. Os sovietes. Na década de 1910, teve início a formação dos sovietes, organização de trabalhadores russos, sob a liderança de Lenin. Nos sovietes eram debatidas, discutidas e votadas as ações políticas, que deveriam ser seguidas pelos revolucionários. Foi assim que os bolcheviques começaram a preparar a Revolução Socialista na Rússia e a queda da monarquia. Principais partidos políticos na época da Revolução Russa. 1. Partido Bolchevique, Partido Comunista de toda a Rússia. Nome do partido que teve origem com a dissidência de integrantes do Partido Operário Social-Democrata Russo. Foi liderado por Lenin e o responsável por assumir o comando da Rússia após o processo revolucionário. Após 1918, mudou de nome para Partido Comunista da União Soviética. 2. Partido Operário Social-Democrata Russo. Foi fundado em 1898. Embora com o nome de social-democrata, defendia ideias do marxismo. Na época da Revolução Russa se dividiu em dois outros partidos, bolchevique, mais revolucionário, e menchevique, mais moderado e reformista. 3. Partido Menchevique. Dissidente do Partido Operário Social-Democrata Russo. Surgiu em 1903 sob a liderança de Martov. Durante o governo provisório russo, após a abdicação de Nicolau II, teve o comando do governo. Os mencheviques eram socialistas, porém defendiam transformações e reformas políticas ao invés de rupturas radicais e revolucionárias. Portanto, eram mais moderados do que os bolcheviques. Partido Constitucional Democrata. Existiu antes da Revolução de 1917. Era composto por burgueses e defendiam ideias do liberalismo. Tiveram importância na Revolução de 1905. Seus integrantes eram chamados de cadetes. A Rússia na Primeira Guerra Mundial. Faltavam alimentos na Rússia czarista, empregos para os trabalhadores, salários dignos e democracia. Mesmo assim, Nicolau II jogou a Rússia na Grande Guerra. Os gastos com o conflito, os prejuízos e a ineficiência militar russa nas batalhas, fizeram aumentar muito a insatisfação popular com o governo. A entrada e participação da Rússia no conflito foi preponderante para o aumento da vontade popular por uma revolução, que fosse capaz de mudar totalmente o quadro político e econômico no país. Greves, manifestações e a queda da monarquia. As greves de trabalhadores urbanos e rurais espalharam-se pelo território russo. Muitas vezes, ocorreram motins dentro do próprio exército russo.
As manifestações populares reivindicavam por democracia, mais empregos, melhores salários e o fim da monarquia czarista. Em 1917, o governo de Nicolau II foi retirado do poder e Kerenc assumiu, menchevique, o governo provisório. Como foi a Revolução Russa de outubro de 1917? Com Kerenc no poder, pouca coisa havia mudado na Rússia. Os bolcheviques, liderados por Lenin, organizaram uma nova revolução, que ocorreu em outubro de 1917. Prometendo paz, terra, pão, liberdade e trabalho, Lenin assumiu o governo da Rússia e implantou o socialismo. As terras foram redistribuídas para os trabalhadores do campo, os bancos foram nacionalizados e as fábricas passaram para as mãos dos trabalhadores. Muitos integrantes da monarquia, além de seus simpatizantes e opositores ao nascente regime socialista, foram perseguidos e condenados à morte pelos revolucionários. Lenin também retirou seu país da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1918. Foi instalado o Partido Único no país, o PC, Partido Comunista. Na foto ao lado, manifestação de civis e militares na Rússia, em 1917. Governo provisório. Após a abdicação do czar Nicolau II, em 15 de março de 1917, formou-se na Rússia um governo provisório, reunindo integrantes da Duma, Assembleia Legislativa, sob a presidência do príncipe Lvov, representante dos mencheviques. Na sequência, o governo passou para as mãos de Alexander Kerenc, político social-democrata. Porém, os políticos do governo provisório não conseguiram resolver a crise e a instabilidade política pela qual passava a Rússia em 1917. Nas ruas das grandes cidades ocorriam muitas manifestações populares, principalmente organizadas por operários socialistas. Na zona rural ocorriam muitas agitações camponesas. Uma das medidas que enfraqueceu o governo de Kerenc foi a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, que foi desaprovada por muitos russos. Outro problema enfrentado pelo governo provisório de Kerenc foram as ações dos sovietes, associações de operários, camponeses e militares, para tomar o poder. A pressão fez com que o governo provisório concedesse anistia a presos políticos e exilados. Os bolcheviques, grupo mais radical com ideais marxistas, liderados por Lenin e Trotsky, organizaram um congresso em que defenderam paz, terra e pão, e todo o poder aos sovietes. Em 6 de novembro de 1917, os bolcheviques tomaram a cidade de Petrogrado. Kerenc fugiu e assim chegou ao fim o curto e tumultuado governo provisório. Na sequência, os sovietes russos se reuniram e passaram o poder ao Conselho dos Comissários do Povo, liderado por Lenin. A Revolução de 1917, primeira fase. A causa imediata da Revolução Russa foram os efeitos desastrosos do envolvimento russo na Primeira Guerra Mundial. Na qualidade de membro da Tríplice Entente, juntamente com a Grã-Bretanha e a França, o Império Russo entrou em guerra com a Alemanha e a Áustria-Hungria em 1914. Mas, embora seu gigantesco exército tivesse o apelido de rolo compressor, os russos não estavam à altura de seus adversários alemães. Estes impuseram às tropas do czar derrotas esmagadoras, que só não levaram a Rússia à rendição porque a Alemanha, dividida entre duas frentes de batalha, havia uma frente ocidental, contra ingleses e franceses, não pôde explorar suas vitórias a fundo. Mesmo assim, boa parte do território russo encontrava-se em poder dos invasores, principalmente a Ucrânia, cujo Chernozyon, Terra Negra, era considerado o celeiro do império. As pesadas perdas sofridas pelo exército,
mas as dificuldades de abastecimento, somadas à alta do custo de vida e à ineficiência e corrupção administrativas, levaram o povo russo a uma situação de verdadeiro desespero. Assim, em fevereiro de 1917, março, pelo calendário vigente nos países ocidentais, eclodiram manifestações em Petrogrado, novo nome de São Petersburgo, exigindo a saída da Rússia da guerra. As tropas da capital recusaram-se a reprimir os manifestantes e aderiram a eles. O czar Nicolau II, que se encontrava em seu quartel-general, foi impedido de entrar em Petrogrado. Em questão de dias, a insurreição alastrou-se por todas as grandes cidades do império. Como o príncipe herdeiro era hemofílico, Nicolau II preferiu abdicar em favor de seu irmão, mas este recusou o trono. Para que a Rússia não ficasse acéfala, a Duma organizou um governo provisório constituído de aristocratas e burgueses, sob a chefia do príncipe Lou. Tentando ganhar o apoio das massas, o novo governo adotou uma postura liberal, decretando anistia política. Com isso, milhares de prisioneiros foram libertados e centenas de exilados retornaram à Rússia. Entre eles, inúmeros revolucionários bolcheviques, liderados por Lenin. Imediatamente começaram a ser organizados sovietes de operários, soldados e camponeses, com vistas à realização da Revolução Socialista. Recém-chegado do exílio, Lenin tentou um golpe de Estado em julho de 1917, mas falhou e foi obrigado a se esconder por algum tempo. O príncipe Lou foi substituído na chefia do governo provisório por um advogado chamado Kerenc, do Partido Social Revolucionário. Apesar do nome, essa era uma agremiação política moderada, que gozava de uma certa popularidade. Mas esta se deteriorou rapidamente, devido à insistência de Kerenc em continuar a guerra contra a Alemanha, apesar dos anseios de paz da população e da impossibilidade de a Rússia poder sustentar um conflito militar de tais proporções. A Revolução de 1917, segunda fase. Em outubro de 1917, novembro, pelo calendário ocidental, os bolcheviques finalmente tomaram o poder. Os sovietes, controlados por eles, haviam se transformado no poder de fato da Rússia, anulando o papel da Duma e de Kerenc. Um assalto ao palácio do governo, conduzido por soldados bolcheviques, resultou na fuga de Kerenc, que conseguiu se refugiar nos Estados Unidos. Algumas dezenas de jovens cadetes pereceram nas escadarias e salões do palácio, tentando defender seu líder que fugia. A Duma foi dissolvida e o poder foi assumido por um conselho de comissários do povo, chefiado por Lenin. O novo governo convocou imediatamente uma Assembleia Constituinte. As eleições se realizaram em condições caóticas. Os bolcheviques dominavam Petrogrado, Moscou, Minsk e Kiev, ou seja, os grandes núcleos urbanos da Rússia europeia. Mas seu poder estava longe de ser estável nas vastidões do agonizante Império Russo. Assim, as eleições deram maioria aos partidos não bolcheviques. A Assembleia Constituinte reuniu-se em Petrogrado em janeiro de 1918, por um único dia. Comprovada a hostilidade da maioria dos deputados ao Conselho de Comissários do Povo, Lenin ordenou seu fechamento. Começava a ditadura comunista, com todos os seus desdobramentos, a paz com a Alemanha, a guerra civil entre brancos e vermelhos, 1918, 2021, a socialização, freada temporariamente pela NEP, nova política econômica, a luta pelo poder entre Trotsky e Stalin, enfim, a ditadura stalinista, 1928, 53, uma das mais sangrentas de todo o século XX.